2 Samuel, capítulo 14. Ora, Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o coração do rei estava inclinado a Absalão. Enviou Joabe a Tecoa e trouxe de lá uma mulher sábia e disse a ela: Rogo-te, finge-te ser uma pranteadora e veste-te de tua indumentária de prantos e não te unjas com azeite, mas sê como uma mulher que há muito pranteia pelo morto, e chega-te ao rei e fala-lhe deste modo. Assim Joabe colocou as palavras na boca da mulher. E quando a mulher de Tecoa falou ao rei, ela caiu sobre a sua face no chão e fez reverência e disse: Socorro, ó rei. E o rei disse a ela: O que te aflige? E ela respondeu: Na verdade, sou viúva e meu marido está morto. E a tua criada tinha 2 filhos, e os 2 lutaram entre si no campo, e não houve ninguém para apartá-los, mas um feriu o outro e o matou. E eis que a família toda se levantou contra a tua criada e disseram: Entrega aquele que matou o seu irmão, para que possamos matá-lo pela vida do seu irmão a quem ele matou, e destruiremos também o herdeiro. E assim eles extinguirão o meu carvão que restou, e não deixarão para o meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. E o rei disse à mulher: Vai para a tua casa e darei ordem acerca de ti. E a mulher de Tecoa disse ao rei: Meu senhor, ó rei, a iniquidade seja sobre mim e sobre a casa de meu pai, e seja inocente o rei e o seu trono. E o rei disse: Qualquer um que disser qualquer coisa para ti, traz-mo a mim, e ele não tocará mais em ti. Então ela disse: Rogo-te que o rei se lembre do Senhor teu Deus, para que não toleres que os vingadores do sangue destruam mais, para que não destruam o meu filho. E ele disse: Como o Senhor vive, não há de cair nem sequer um cabelo do teu filho ao chão. Então a mulher disse: Permite que a tua criada, rogo-te, fale uma palavra ao meu senhor o rei. E ele disse: Prossegue. E a mulher disse: Por que então pensaste tal coisa contra o povo de Deus? Por que o rei fala de fato tal coisa como alguém que é culpado, posto que o rei não recolhe novamente a casa do seu banido? Porquanto havemos de morrer e somos como água derramada no chão, a qual não pode mais ser recolhida, nem Deus respeita pessoa alguma, mas elabora meios para que o seu banido não seja expulso dele. Portanto, agora que vim falar desta coisa ao meu senhor, o rei, é porque o povo me fez temerosa, e a tua criada disse: Quero falar agora com o rei, pode ser que o rei atenda à petição da sua criada. Porque o rei ouvirá para livrar a sua criada da mão do homem, que destruiria a mim e o meu filho conjuntamente, retirando-nos da herança de Deus. Então a tua criada disse: A palavra do meu senhor o rei agora será consoladora, porque como um anjo de Deus, assim é o meu senhor o rei, para discernir o bem do mal. Portanto, o Senhor teu Deus será contigo. Então o rei respondeu e disse à mulher: Não ocultes de mim, rogo-te, a coisa que te perguntarei. E a mulher disse: Que o senhor meu rei agora fale. E o rei disse: Não está a mão de Joabe contigo em tudo isso? E a mulher respondeu e disse: Como vive a tua alma, meu senhor o rei, ninguém pode virar à direita ou à esquerda daquilo que o meu senhor, o rei, fala, porque o teu servo Joabe, ele me mandou e colocou todas essas palavras na boca da tua criada. E para ter esta forma de conversa, o teu servo Joabe fez esta coisa, e o meu senhor é sábio, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para conhecer todas as coisas que estão na terra. E o rei disse a Joabe: Eis que agora fiz esta coisa. Vai, portanto, traz-me de volta o jovem Absalão. E Joabe caiu ao chão sobre a sua face, se curvou e agradeceu ao rei. E Joabe disse: Hoje o teu servo sabe que tenho achado graça à tua vista, meu senhor, ó rei, por ter o rei atendido a petição do teu servo. Então Joabe se levantou e foi até Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E o rei disse: Que ele torne a sua própria casa e que não veja a minha face. Assim Absalão retornou à sua própria casa e não viu a face do rei. Porém, em todo Israel não havia nenhum a ser tão elogiado como Absalão pela sua beleza. Desde a sola do pé até a coroa da sua cabeça não havia mácula alguma
nele. E quando ele raspava sua cabeça, porquanto a cada fim de ano ele a raspava, e como o cabelo lhe pesava, por isso ele o cortava. Ele pesava os cabelos da sua cabeça como 200 shekels, segundo o peso do rei. E a Absalão nasceram 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Ela era uma mulher de formosa aparência. Assim Absalão habitou 2 anos completos em Jerusalém e não viu a face do rei. Portanto, Absalão enviou a Joabe para enviá-lo ao rei, mas ele não quis vir até ele. E quando ele enviou novamente pela segunda vez, ele não quis vir. Portanto, ele disse aos seus servos: Vede, o campo de Joabe fica perto do meu. Ele tem ali cevada. Ide e ateai-lhe fogo. E os servos de Absalão atearam fogo ao campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão até a sua casa. Ele disse: Por que os teus servos atearam fogo ao meu campo? E Absalão respondeu a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem aqui para que eu possa te enviar ao rei, para dizer: Por que vim de Jesur? Teria sido bom para mim ter permanecido lá. Agora, portanto, deixa que eu veja a face do rei, e se houver alguma iniquidade em mim, que ele me mate. Então Joabe veio até o rei e lhe disse. E quando ele chamou Absalão, ele veio ao rei e se curvou com sua face até o chão perante o rei, e o rei beijou Absalão. Capítulo 15. E sucedeu depois disso, que Absalão preparou para si carruagens e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E Absalão se levantou cedo e se pôs ao lado do caminho do portão. E assim foi que, quando qualquer homem que tinha uma controvérsia vinha até o rei para juízo, então Absalão o chamava e dizia: De que cidade és tu? E ele dizia: O teu servo é de uma das tribos de Israel. E Absalão lhe dizia: Vês, as tuas questões são boas e retas, porém não há homem algum designado pelo rei para te ouvir. Absalão ainda disse: Ah, se eu fosse feito juiz na terra, para que cada homem que tivesse qualquer processo ou causa pudesse vir até mim, e eu lhe faria justiça. E assim foi que, quando qualquer homem dele se aproximava para lhe prestar reverência, ele estendia sua mão, pegava-o e beijava-o. E deste modo fazia Absalão a todo Israel que vinha até ao rei para juízo. Assim Absalão roubou os corações dos homens de Israel. E sucedeu que depois de 40 anos, Absalão disse ao rei: Rogo-te, deixa-me ir para pagar meu voto, o qual votei ao Senhor em Hebrom, porque o teu servo votou um voto enquanto eu permaneci em Jesur, na Síria, dizendo: Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, então servirei o Senhor. E o rei disse a ele: Vai em paz. Então ele se levantou e seguiu para Hebrom. Absalão, no entanto, enviou espiões a todas as tribos de Israel, dizendo: Tão logo ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E com Absalão foram 200 homens de Jerusalém que foram chamados. E eles foram na sua simplicidade e não sabiam de nada. E Absalão enviou a Aitofel, o Gilonita, o conselheiro de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia sacrifícios. E a conspiração foi forte, porque o povo aumentava continuamente com Absalão. E ali chegou um mensageiro a Davi, dizendo: Os corações dos homens de Israel estão com Absalão. E Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, pois de outra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos para partir, para que ele não nos alcance subitamente e traga o mal sobre nós, e fira a cidade com o fio da espada. E os servos do rei disseram ao rei: Eis que os teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa que o meu senhor o rei indicar. E o rei seguiu, e após ele toda a sua casa. E o rei deixou 10 mulheres, as quais eram concubinas, para cuidar da casa. E o rei se foi, e após ele, todo o povo o esperou em um local afastado. E todos os seus servos passaram adiante dele, e todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens, os quais vieram atrás dele desde Gate, passaram adiante do rei. Então disse o rei a Itai, o geteu: Por que tu vais também conosco? Retorna ao teu lugar e permanece com o rei, porque tu és um estrangeiro e também um exilado. Posto
que vieste somente ontem, deveria eu, hoje, fazer-te subir e descer conosco? Vendo que vou para onde posso, retorna e traz de volta os teus irmãos. Misericórdia e verdade sejam contigo. E Itai respondeu ao rei e disse: Como o Senhor vive, e como o meu senhor o rei vive, certamente no lugar em que o Senhor, o rei, estiver, seja na morte ou na vida, ali estará o teu servo. E Davi disse a Itai: Vai e atravessa. E Itai, o geteu, atravessou, e todos os seus homens e todos os pequeninos que estavam com ele. E toda a terra chorou com voz alta, e todo o povo atravessou. O rei também atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo atravessou em direção ao caminho do deserto. E eis que também Zadok e todos os levitas estavam com ele, carregando a arca do pacto de Deus. E eles assentaram a arca de Deus, e Abiatar subiu, até que todo o povo terminou de sair da cidade. E o rei disse a Zadok: Carrega de novo a arca de Deus para dentro da cidade. Se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me trará de novo e me mostrará tanto ela quanto a sua habitação. Mas se ele assim disser: Não tenho em ti deleite algum, eis que aqui estou, que ele faça comigo como bem lhe parecer. O rei disse também a Zadok, o sacerdote: Não és tu um vidente? Retorna à cidade em paz, e conosco os vossos 2 filhos, Aimás, o teu filho, e Jonatas, o filho de Abiatar. Vê que esperarei na planície do deserto, até que ali chegue palavra vinda de ti, para me certificar. Portanto, Zadok e Abiatar carregaram a arca de Deus de volta a Jerusalém, e eles esperaram ali. E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras, e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta, e seguia de pés descalços, e todo o povo estava com ele, e cobria, cada qual a sua cabeça, e subiam chorando enquanto subiam. E contaram a Davi, dizendo: Aitofel está entre os conspiradores de Absalão. E Davi disse: Ó Senhor, rogo-te, torna em loucura o conselho de Aitofel. E sucedeu que, quando Davi chegou ao topo do monte, onde ele adorava a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrá-lo com as suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça. A quem Davi disse: Se passares adiante comigo, então tu serás um fardo para mim. Mas se retornares à cidade e disseres a Absalão: Serei teu servo, ó rei, como eu fui servo do teu pai até aqui, assim serei agora também teu servo, então poderás derrotar o conselho de Aitofel para mim. E não tens tu aí contigo Zadok e Abiatar, os sacerdotes? Portanto, será que qualquer coisa que ouvires da casa do rei, tu a contarás a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes? E eis que eles têm ali com eles os seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. E por eles vós enviareis a mim tudo o que puderes ouvir. Assim Uzai, o amigo de Davi, entrou na cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16. E quando Davi havia passado um pouco do cume do monte, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, o encontrou com uma junta de jumentos selados, e sobre eles 200 bolos de pão, e 100 cachos de uvas passas, e 100 frutos de verão, e uma garrafa de vinho. E o rei disse a Ziba: O que queres tu dizer com essas coisas? E Ziba disse: Os jumentos são para a montaria da casa do rei, e o pão e os frutos de verão para os moços comerem, e o vinho para os que estão exaustos no deserto possam beber. E o rei disse: E onde está o filho do teu senhor? E Ziba disse ao rei: Eis que permanece em Jerusalém, porque disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então o rei disse a Ziba: Eis que teu é tudo o que pertence a Mefibosete. E Ziba disse: Humildemente te suplico que eu possa achar graça à tua vista, meu senhor, ó rei. E quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que de lá saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, o filho de Gera. Ele saiu e amaldiçoava ainda enquanto vinha. E ele atirou pedras em Davi
e em todos os servos de Davi, e todo o povo e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E assim dizia Simei, enquanto amaldiçoava: vem para fora tu, homem sanguinário, e tu, homem de Belial. O Senhor retornou sobre ti todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar estás reinando. E o Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis que tu foste pego na tua maldade, porque tu és um homem sanguinário. Então disse Absai, o filho de Zeruia, ao rei: por que deveria este cão morto amaldiçoar o meu senhor o rei? Permita que eu me aproxime dele, rogo-te, e corte-lhe a cabeça. E o rei disse: o que tenho convosco, filhos de Zeruia? Portanto, que ele amaldiçoe, porque o Senhor tem lhe dito: amaldiçoa Davi. Quem então dirá: por que fizeste isso? E Davi disse a Absai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, o qual saiu das minhas entranhas, busca a minha vida. Quanto mais agora poderá este benjamita fazê-lo? Deixem-no a sós e deixem-no amaldiçoar, porque o Senhor lhe ordenou. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e que o Senhor me retribua bem pela sua maldição neste dia. E enquanto Davi e os seus homens seguiam pelo caminho, Simei seguia pela encosta contra ele e o amaldiçoava enquanto seguia, e jogava pedras nele e lançava pó. E o rei e todo o povo que estava com ele ficou exausto e ali se refrescaram. E Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram até Jerusalém e com ele Aitofel. E sucedeu que quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou a Absalão, Uzai disse a Absalão: Deus salve o rei, Deus salve o rei. E Absalão disse a Uzai: esta é a tua bondade para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? Uzai disse a Absalão: não, mas a quem o Senhor, o seu povo, e todos os homens de Israel escolherem, dele serei eu, e com ele permanecerei. E mais uma vez, a quem devo eu servir? Não deveria eu servir na presença do seu filho? Como servi na presença do teu pai, da mesma forma estarei na tua presença. Então disse Absalão a Aitofel: dá conselho entre nós sobre o que faremos. E Aitofel disse a Absalão: entra as concubinas do teu pai, as quais ele deixou para cuidar da casa, e todo o Israel ouvirá que tu és odioso ao teu pai. Então as mãos de todos os que estão contigo serão fortes. Assim eles armaram uma tenda para Absalão no topo da casa, e Absalão entrou as concubinas do seu pai à vista de todo o Israel. E o conselho de Aitofel, o qual ele aconselhava naqueles dias, era como se um homem tivesse consultado um oráculo de Deus. Assim era todo o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão.